Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos dando início a mais um estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo permaneça na sua vida e também na sua família. Sou o pastor Valmir do Canto. Estamos dando início a esse trabalho também com a presença do nosso pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, meu pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor para todos os irmãos que nos ouvem, assistem. Que Deus continue abençoando um a um. E cremos que nesse estudo nós seremos edificados espiritualmente e aprenderemos algo a respeito do reino de Deus de grande relevância para o nosso dia a dia na vida cristã. Glória a Deus. Vamos dar início, né? Hoje temos um tema, glória a Deus, o novo nascimento. Estamos nesse estudo Bíblico Novas de Paz, baseado como referência teológica, né, bíblica, a lição da Escola Bíblica Dominical, que aborda "E o Verbo se fez carne", Jesus sob um olhar do apóstolo do amor. É muito interessante e eu creio que você será muito edificado, porque esta abordagem de João foi um dos discípulos mais próximos. Ele tinha um olhar muito detalhado sobre Jesus. Ele conseguia perceber. Então, lendo o texto, lendo o que João relatava, a gente vai ser edificado muito para a glória do nome de Jesus. Pedimos ao nosso pastor Rejanildo Paulino que faça a oração, porque tudo começa bem quando a gente pede a bênção do Pai. Oremos. Pai do céu, em nome de Jesus. Nesse instante, Senhor, te louvamos por esse momento em especial, onde buscamos aprender, Pai, a Tua Palavra, para a nossa edificação espiritual, para que possamos vencer, Senhor, as batalhas em nosso dia a dia, para a Tua glória. Ó Deus, abençoa cada um que participa desse estudo a partir de então, que o Teu nome seja glorificado. Te pedimos, amigo Espírito Santo, em nome de Jesus, fala por nós. Ó Deus, nos faz discernir a Tua Palavra para o crescimento de todos os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos aí, você pega a sua Bíblia, pega também a sua lição. Temos como referência hoje o tema, o novo nascimento. Pastor Rejanildo, um dos maiores milagres, eu não vou dizer um dos mais, eu vou dizer o maior milagre que a Bíblia pode relatar é o novo nascimento em Cristo. Glória a Deus, concordo. Porque todos os milagres que a Bíblia relatam, Lázaro, vamos falar assim de Lázaro, né? Sim. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer novamente. Verdade. Está entendendo? E o novo nascimento, quando nós nascemos em Cristo, nascemos para a eternidade. É uma obra exclusiva de Deus. Então, esta lição, se você atentar aos textos que nós vamos ler, ele vai apontar exatamente isso, que o grande milagre, nós estávamos destituídos da glória do Senhor, o pecado afastou o homem de Deus, e a obra redentora de Jesus fez uma grande obra de restaurar
regenerar, nascer de novo. É isso que nós vamos abordar. Eu creio que você vai ser edificado para a glória do nome de Jesus. Temos como referência o texto áureo, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então daí você já começa a entender que a narrativa do apóstolo João, narrando o que Jesus falava, ele falava que se não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode ver o reino. Então só vê o reino, só entende o reino a quem Deus usa de misericórdia, digamos assim, e promove um novo nascimento. O que nós temos como verdade prática e queremos que os irmãos possam colocar no seu cotidiano? É que o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza de um pecador. Então você veja que após você confessar os seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador, agora o Espírito do Senhor, ele vai fazer uma grande transformação. É que mesmo, pastor Reginaldo, a gente ainda no corpo limitado, mas a graça de Deus começa a operar e a gente vê que aqueles homens que eram tão frágeis, que gostavam do pecado, agora rejeitam o pecado. E isso é a obra da salvação para a glória do nome de Jesus. Como temos como objetivo aqui, o primeiro objetivo é relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. Então, baseado nesse diálogo, o novo nascimento é evidenciado para a glória do nome de Jesus. E o segundo objetivo é examinar a doutrina da regeneração. Então a gente vai analisar, pastor Reginaldo, que essa doutrina, esse conhecimento, esse ensinamento, ele é algo que é importantíssimo. Por quê? Porque quando as pessoas têm consciência que quem fez a obra foi Jesus e quem está fazendo a obra é o Espírito Santo de Deus, tira um fardo pesado, porque as pessoas querem às vezes, nas suas limitações, tentar mudar elas mesmas, ela não vai conseguir, porque essa obra aí, essa obra é exclusiva de Deus, e essa reflexão faz as pessoas até descansar na promessa de Deus. Não é deixar de todo jeito não, mas é usar a fé para Deus fazer uma transformação. E o terceiro e último objetivo é elencar os meios da obra regeneradora, ou seja, após o perdão de Deus em Cristo, o homem agora ele é transformado, ele já não vai ter as mesmas características, ele vai ser uma pessoa diferente. O que antes era comum, o que antes ele fazia, hoje ele não faz mais. Por quê? Porque a obra da regeneração, do novo nascimento, ela foi efetivada em Cristo Jesus. Então temos aqui como referência para a gente meditar com os irmãos que nos acompanham pela Rádio 88.1, através das redes sociais. Você também aí compartilha, se você está sendo edificado, você está aprendendo da palavra de Deus, a sua vida está sendo abençoada, faça também assim um propósito, né, pastor, para passar para os demais, porque vai cada vez mais, um vai passando para o outro, e no final das contas, Jesus tem feito a obra no meio do seu povo. Inclusive, pastor, eu lembro que essa obra que é operada pelo Espírito Santo, né, o novo nascimento, é algo essencial, primordial, e é o primeiro passo, né, o procedimento que é operado na vida daquele que é nascido de Deus, para que ele possa crescer e seguir a vida conforme a vontade de Deus, tendo a natureza de Deus, né? A natureza de Deus impressa nele, obra essa, como já foi dito, pelo Espírito Santo. É o primeiro passo, porque, como bem sabemos, são 3 processos de salvação, e o primeiro é a regeneração. Então, sem esse processo, os demais jamais serão... E a gente vai explicar essa questão, que o próprio Deus, ele opera. A gente dá uma definição teologicamente, porque os estudiosos dão uma definição até para compreensão mental, mas crendo que às vezes a linguagem que a gente aborda, ou no campo teológico é abordada,
cria uma dúvida, porque os irmãos, eu não entendo nada disso, mas tudo bem, mesmo que você não entenda, se você obedecer ao Espírito Santo, obedecer a Jesus, Jesus vai fazer a obra, vai fazer para a glória de Deus. Então temos como referência João capítulo 3, versículos do 1 ao 9 e o versículo 16. Nosso pastor Rejanildo, ele vai fazer essa leitura bíblica em classe. Número 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ninguém respondeu, ou melhor, Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Versículo 16, encerrando a leitura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, né? Então, a leitura já é esse diálogo de Jesus com Nicodemos, um diálogo na qual o próprio Nicodemos, ele marca o encontro com Jesus. Você veja aí Jesus muito solícito, né? E um homem de uma grande reputação. A gente vai falar sobre isso, porque a temática ele fala sobre a regeneração, aonde esse novo nascimento. E é interessante que às vezes, pastor Reginaldo, a gente lê esses textos bíblicos. Sim. E eu conversando com os irmãos assim, às vezes a gente lê a Bíblia como uma receita de bolo. O que é uma receita de bolo? Você lê e simplesmente decora aquilo ali. Isso. E se você não medita, você não procura tirar, extrair as lições, a dúvida mesmo, que é natural, a transformação ela não acontece. Prova disso que o próprio Nicodemos, quando Jesus fez uma pergunta, despertou em Nicodemos uma dúvida e começou a mexer com ele. Ele disse: como pode um homem velho nascer novamente, voltar para o ventre da mãe? Você veja que ele tentou responder de uma forma lógica, humana, uma pergunta que estava concernente ao reino dos céus. Mas vamos lá, a gente vai discutir um pouco sobre isso para a glória do nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós estamos abordando hoje, né, falando sobre o novo nascimento, com um olhar de Jesus sobre um olhar do apóstolo do amor. Então, João tinha uma percepção muito refinada, apóstolo Reginaldo. E quando a gente começa a meditar e escutar tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz, a gente vai, digamos assim, a gente vai sendo alcançado, os nossos olhos vão sendo abertos e a gente vai contemplando a obra da salvação. Por quê? Porque dentro da igreja a gente encontra, e é processo natural da dúvida. Sim. Agora a gente não pode alimentar a dúvida. O que a gente pode é fazer com que essa dúvida diminua através da leitura, através da conduta dentro da igreja. Isso. E essa dúvida, pastor, como o senhor disse, ela é alimentada justamente quando a pessoa se inibe, não é, de buscar o conhecimento. Porque o conhecimento é que vai tirar a dúvida, eliminar a dúvida. Mas se não se tem o conhecimento, a dúvida e aí é uma porta aberta para tantos outros males. Amém. Então veja só, nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, no caso a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento. Em outras palavras, a palavra regeneração está dentro do campo teológico. E o novo nascimento é o que Jesus falava. E, em outras palavras, traduzindo uma nova vida em Cristo. Isso. Perdoados os pecados, quando a pessoa confessou Jesus
confessou os pecados e declarou Jesus como Salvador, esta obra é a obra que o Espírito Santo de Deus faz. O que é que o Espírito Santo de Deus faz? Quando você confessa a Jesus, naquele dia que você sentiu Jesus falar com você e você confessou seus pecados e declarou Jesus como seu Salvador, naquele exato momento o Espírito Santo fez a regeneração. E o que é a regeneração? É isso que a gente vai abordar, esse novo nascimento. E é uma coisa bem interessante, pastor Rejanildo, que talvez seja uma das maiores dúvidas. Algumas dizem assim, será que eu sou crente mesmo? Você veja que a pessoa aceitou Jesus, mas tem algo que o Espírito Santo está trabalhando. Porque ele vai trabalhar até o dia de... Até a última instância da nossa vida nessa terra. Isso. E quanto mais a gente compreende que Jesus está trabalhando em nossas vidas, às vezes as pessoas não estão preocupadas com as demais outras pessoas e acabam esquecendo a sua própria casa, né? Verdade. Enquanto eu estou preocupado com a casa dos outros, a vida dos outros, o fulano deixou de fazer, eu tenho que estar focado naquilo que eu preciso ser transformado por Jesus. E essa transformação, quem faz é Jesus. E não é penoso, meu irmão. Eu quero dizer algo da parte do Senhor, que muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, eu sou crente, mas ainda não consegue vencer algumas limitações do temperamento. Às vezes uma pessoa assim, muito cabisbaixa, característica da carne. E tantos outros pecados que às vezes possam estar, às vezes o crente cometendo. E se a gente crê e entende que Jesus salvou e que agora o processo da santificação é feito também pelo Espírito Santo de Deus, aí a obra fica mais tranquila, porque aí você não precisa se esconder. É verdade. Glória a Deus. Isso chama a atenção, pastor, a sua colocação chama a atenção, porque à medida que você entrega, né, a sua vida completa a Deus e busca se esforçar por viver a nova vida em Cristo, você vai refletir a glória de Deus. O homem começa a refletir a glória de Deus. E aí ele se torna um exemplo para outros, ou seja, um instrumento a ser usado por Deus para que outros sejam transformados também. Glória a Deus. Então vamos lá, Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Fala que o contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou ao transformar a água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre um líder religioso do templo de Jerusalém. Se puder ler aí, pastor Rejanildo, João capítulo 2, versículo 2 e versículo 25. Então, após o milagre que Jesus transforma a água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, então assim, Jesus atraiu as pessoas daquela transformação da água de vinho. Ele estava também a ponto de dizer assim, ó, eu também posso transformar a vida de vocês. Então Nicodemos foi, digamos assim, foi atraído. Aquele milagre, que os milagres atraem, ele chama a atenção. É uma evidência, exemplo, é algo espiritual que acontece, que desperta a curiosidade das pessoas. E ali começa, digamos, o trabalho de Deus em mostrar quem é Jesus, né? Versículo 2 e 2. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E o versículo 25 diz, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Pronto, então está aí, eu mostro nesse texto, Jesus começa o seu ministério evidenciando aquele milagre e ali chama. Então aí entra no aspecto que Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 1, que foi o texto que a gente leu aqui, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então a gente já começa a perceber, glória a Deus, que Nicodemos, ele era fariseu. E os fariseus, dentro dos grupos religiosos de Israel, eram mais zelosos, ele não aceitava as regras. E Nicodemos se destacava, porque você veja que entre os fariseus já dá uma ideia de que, além de fazer um grupo, digamos assim, rigoroso, um grupo que não aceitava regras nenhuma, além da lei, ele se destacava. E chama a atenção
que dentro dos fariseus, no Sinédrio, Sim. Nicodemos fazia parte desse Sinédrio. Do Sinédrio. Eu estava destacando aqui, pastor, algumas características de um membro do Sinédrio. O homem deveria possuir sabedoria e discernimento jurídico, reputação ilibada e vida moral íntegra, ser versado na lei, nas tradições judaicas, ter pelo menos 30 anos de idade. São algumas das características aqui. Ó. Ter experiência anterior como juiz local, falar várias línguas e conhecer outras culturas. Tudo isso, Nicodemos... Você vê, já era uma pessoa altamente capacitada, uma pessoa intelectualmente, tinha uma capacidade. E ele, além de tudo isso, ele tinha uma conduta. Isso. Ele era uma pessoa que, apesar de toda essa instrução, ele tinha uma referência, ele era uma referência, ele era carismático, podemos dizer assim. Ele era uma pessoa, não era, porque tem gente que tem uma capacidade, mas não tem aquele carisma. E Nicodemos tinha essa característica. E que você falou, um dos pontos do Sinédrio era de julgar. Então, dentre as tribos, ele se destacava, a tribo dos fariseus, porque ele julgava as questões do povo judeu. Então já tinha toda essa situação. Então, e aí o comentarista aqui fala que Nicodemos foi atraído. Então, todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem, Jesus atrai Nicodemos, como a salvação é atraída, anunciada através de Jesus. E a palavra vai dizer no versículo 2, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi. Agora é interessante, sabe por quê? Que ele não falou com Jesus. Veja o cuidado dele. Sim. A gente, quando passa para observar, eu quando já li esse texto, para mim ele tinha ido com medo. Mas agora, vendo a conduta dele, ele era uma pessoa muito discreta, uma pessoa muito sábia. Ética. Ele não queria, digamos assim, chamar a atenção de outros. Ele não queria causar nenhum desconforto, até porque a posição dele, mas existia uma dúvida no coração dele. Isso. Então, veja só, ele não deixou de tirar a dúvida do coração, mas também não deixou de ser ético. E por isso que o texto fala que ele foi ter com Jesus de noite. No segundo subtópico, é assim, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O senhor falou muito bem aí as definições de um fariseu, e principalmente Nicodemos, ele tinha uma posição muito elevada. E a gente vai ler mais um texto mais na frente, que a gente vai ver que o fato de Nicodemos ter chamado Jesus de mestre, isso é muito forte. Por quê? Porque a conotação desse mestre aí não era pejorativo. Queria que os irmãos acompanhassem Mateus capítulo de número 22. Por que eu estou falando isso? Porque essa fala de Nicodemos, ele não estava desprezando Jesus, ele não estava dizendo que Jesus era um impostor. Pelo contrário, ele estava reconhecendo que Jesus era uma autoridade, digamos assim, até acima dele. Porque se ele é mestre, se Nicodemos é um professor, é um acadêmico, e ele chama o outro de mestre, ele está dizendo o quê? Ele diz que aquela pessoa superior a ela. Agora, quem é Nicodemos? Não era um indulto. Nicodemos era um homem. Mateus 22, versículo 34. Para você veja que Nicodemos percebeu, começou a ser atraído pela salvação. E os fariseus, ouvindo que ele fizeram emudecer os saduceus, que era um outro grupo. 22, 34. E reuniram-se no mesmo lugar, ou seja, os fariseus e os saduceus eram duas tribos muito fortes, grupos religiosos, e os fariseus fechou, digamos assim, a discussão com os saduceus. E no versículo 35, assim, um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Você veja que esse versículo 36 de Mateus 22 vai dizer que tem um fariseu, tem um doutor da lei, mas a pergunta que ele faz é totalmente diferente da pergunta que Jesus fez. Então daí você veja que o Nicodemos era fariseu, mas tinha outros fariseus, tinha outros doutores, e a forma com que foi abordado o pastor Reginaldo é totalmente diferente. E o próprio texto de Mateus vai mostrar que eles queriam testar Jesus. Era uma pergunta capciosa, era uma pergunta maldosa. Eles estavam chamando Jesus de mestre, mas eles não consideravam Jesus como mestre. Ele achava que Jesus era impostor. Era como aquela conversa, né? Ele estava no meio de muitas pessoas, para não chamar a atenção e não revelar o que estava no coração dele. O que é que eles fizeram?
eles vieram com essa conotação: mestre, a gente está com uma dúvida aqui. Mas diferente de Nicodemos, capítulo de número 2 de João, vai mostrar o quê? Que Nicodemos reconhece quem é Jesus. E ele diz o quê? Rabi. Nesse texto, nota-se que não existia uma hostilidade nas palavras de Nicodemos para Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino do novo apresentado pelo Senhor. Esse interesse também decorre do conhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus. E no texto vai dizer, né, pastor Rejonildo, que ele fala aqui, né, versículo de número 2, este foi de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és vindo de Deus. Glória a Deus. Pastor, aí lembrando aí, corroborando o que o senhor já falou, citou, e nesse ponto aí, eu cito aqui João capítulo 8, e o versículo de número 24 e o 25, diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Aqui, Jesus discursa sobre a sua missão e quem estão ali, quem é o grupo que está ali? Os fariseus. Os fariseus. Eles estavam de perto. De perto, sempre de perto. Mas você veja que a própria necessidade espiritual revelada na natureza humana de um homem muito inteligente. Então, a lei, a capacidade intelectual não satisfazia a necessidade espiritual. Por isso que ele pergunta, né? Ele reconhece, digamos assim, a deidade. Nicodemos começa a ter uma percepção de que algo sobrenatural estava sobre Jesus. Enquanto os achavam que Jesus era impostor, também alguns enxergavam que ele era Deus. Ele diz assim, ó, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então João descreve a narrativa de Nicodemos, desse diálogo, ele faz um paralelo entre Jesus e Deus. É como o próprio Nicodemos começou a perceber que Jesus era filho de Deus. Se é filho também, logo ele é Deus. Então, parece simples, meus amados irmãos, a gente está aqui discutindo, conversando assim, bem no detalhe, porque essa narrativa do Nicodemos, ele está reconhecendo que Jesus é o enviado, ele está reconhecendo algo de sobrenatural na vida de Jesus, e que Nicodemos digamos assim, instigados a querer conversar com ele. Ou seja, como Nicodemos, pastor Rejonildo, era um teólogo, sim, a conversa com Jesus iria despertar em Nicodemos um diálogo. E era justamente isso, nesse terceiro subtópico, esta conversa, como a gente está conversando com você. Então nós esperamos que o Espírito Santo possa colocar no teu coração, despertar. Sabe o que acontece, pastor Rejonildo? Muitos precisam despertar na salvação. Verdade. Jesus fez a grande obra, perdoou os pecados, porém, esse despertamento das coisas espirituais cria uma vida cômoda, uma vida ali sem o gosto do vinho. Isso. O vinho não o vinho da bebida alcoólica, mas o vinho que representa uma vida com gosto, uma vida com Jesus, uma vida prazerosa, uma casa. O que está acontecendo? Alegria. As pessoas estão precisando de conhecer a obra da salvação em Cristo. Pastor, me chama a atenção que por mais intelectual que seja o homem, por mais conhecimento que tenha, isso não é suficiente para compreender o plano de salvação. Uma obra de Deus. O que chama a atenção é que Nicodemos foi despertado, atraído por Jesus, mas ele tomou uma atitude, né? Tomou a atitude de ir até Cristo e tirar a sua dúvida, buscar dirimir aquilo que estava, impedindo, travando ele de entender completamente. E conversar com Jesus não é uma conversa monótona, não. Isso. Não é aquele negócio... Não, olha, Jesus, quando começa a conversar com a gente através da sua palavra, desperta em nós uma curiosidade. Vamos lá para o diálogo, né? Assim, a partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo,
o nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. No versículo 3 diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquilo mexeu com os fundamentos todinhos de Nicodemos, porque ele estava baseado na lei. É como se a lei não tem o poder de restaurar, de trazer a glória de Deus e de ligar o homem a Deus. Haja vista que todos os fariseus e os judeus, eles já achavam que eles já estavam, digamos, salvos. Sim. Aí Jesus coloca uma pergunta assim, você precisa nascer de novo. Pastor Regionido, aí aquela pergunta, se Nicodemos já estava atraído quando Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Imagina a conversa. Aí Nicodemos, nascer de novo. Aquela pergunta no meio de uma pessoa que tem muita capacidade, ela começa a conversar. E é interessantíssimo o diálogo de Pastor, na ótica, observando a ótica pela ótica humana, com a ótica humana, a gente vê que a morte, um homem, por mais intelecto que seja, ele tem a compreensão de que a morte é o estado final, né? Isso. É o estado final. Morreu, acabou-se. Mas Jesus está dizendo que é preciso nascer de novo. Então, se ele está vivo, vai morrer e nascer novamente. É algo incompreensível, realmente, com a e o diálogo humana. Desperta a conversa. Então, assim, o estudo Bíblico Novas de Paz, você que ligou o rádio agora ou está pelas redes sociais, nós estamos falando sobre o novo nascimento, do diálogo de Jesus com Nicodemos, que é essa questão do novo nascimento, essa regeneração. E nesse diálogo aqui, continuando no versículo 3, Nicodemos continua conversando com Jesus. Ele ficou atraído, pastor Regionido. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Veja só que a pergunta de Jesus produziu uma outra pergunta em Nicodemos. Porventura, aí ele respondeu, porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer. Então, a pergunta que Nicodemos faz para Jesus é uma pergunta de uma ótica humana, lógica. Ele disse, eu não estou entendendo. Vai nascer de novo, voltar para o ventre, porque o homem só nasce do ventre da mãe. E como é que é esse novo nascimento? Então você veja que Jesus estava falando. Jesus fala mais uma vez, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pastor, lendo agora é até fácil compreender, mas se você parar para observar, vamos lá. Quando se falava da água, alguns comentam dizendo que Jesus fez uma referência de João Batista. Sim. Porém, essa água aqui não está se referindo à água do João Batista, muito embora o batismo em João Batista apontava para o novo nascimento, um arrependimento. Ou seja, o João Batista assim, que devia se confessar e se arrepender dos pecados, porque o reino de Deus estava perto. Isso. Porém, o que Jesus estava falando aqui era exatamente a obra do Espírito Santo. Agora, veja só, por que fica difícil, digamos assim, até as pessoas compreenderem? Porque nessa ocasião, pastor, o Espírito Santo ainda não foi evidenciado. Isso. Então, veja, o Filho, Deus, Jesus, estava anunciando um novo nascimento, mas esta obra era feita pelo Espírito Santo de Deus. Que se você ler aí no texto aí, você vê que o Espírito Santo está escrito com o Espírito com letra maiúscula, que nós aprendemos que o Espírito Santo é o próprio Deus também, que é uma obra feita pelo... Agora, por que Jesus disse que era pelo Espírito? Por quê? Essa obra da regeneração pelo Espírito. Porque em João 14, ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou seja, o homem volta a Deus, o homem é restaurado para ver Deus, se não for pela obra da cruz do Calvário, se não for pela obra da salvação em Cristo. Mas João 14 também fala que o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Então Jesus começa, dá uma lida aí, pastor, é João 14. Então Jesus começa a fazer uma apresentação para os discípulos lá, que ele ia concretizar a obra do Pai, mas ele voltaria para o céu. E agora o Espírito Santo faria esta obra de convencer o homem do pecado, do juízo. E esta obra, pastor Regionido, agora a gente entende, mas no começo, para o
O Nicodemos entender não foi uma coisa tão simples. Por quê? Verdade. Porque o Espírito Santo de Deus... Ainda não havia sido manifesto, né? E principalmente dentro da cultura judaica, da Torá, do Pentateuco, o Espírito Santo só repousava em cima dos profetas, em cima dos reis quando era consagrado. Então, o Espírito Santo na vida de um homem não era algo comum, não. Era algo assim impossível aos olhos. Por isso que Jesus começou, olha, você tem que nascer, você tem que se arrepender, você tem que confessar o seu pecado. E depois, quando você confessar o pecado, o Espírito Santo faz a obra. Lê por gentileza aí, pastor. João 14, os versículos que o senhor pede, é 16 e 17. João 14, 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí. O versículo 17: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Pronto. Então é exatamente isso. Jesus estava dizendo, olha... Estará, né? Ainda não estava. Isso, não perfeito. estava. Muito bem colocado pelo pastor Reginaldo, porque Jesus estava anunciando que o Espírito Santo só poderia agir quando Jesus morresse na cruz do Calvário e voltasse ao Pai. Por isso que ele manda ficar em Jerusalém, Lucas lá na raiz, Lucas 24, Atos dos Apóstolos, permaneça em Jerusalém, porque ali ia se evidenciar a ação do Espírito da vida do homem. Que aí é exatamente que o Espírito Santo gera um novo nascimento na vida do homem. E aí tem aqui como referência, no versículo, finaliza essa parte aqui, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. João estava dizendo, narrando o que Jesus estava falando, olha, o homem natural nasce da sua mãe e do seu pai. Sim. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, veja só que ele fala que o que é nascido do Espírito é o Espírito que gera o novo nascimento, pastor Reginaldo. Se torna um Espírito, ou seja, a vida espiritual do homem é assim. Quando a gente não é crente, não teve a experiência com Jesus, a pessoa olha com a igreja com um olhar natural. Mas quem nasceu de novo, quem provou do Espírito Santo, ele não vê da mesma forma. Eu vou falar com um testemunho bem rapidinho aqui, para a gente dar continuidade aqui. Caminhando, né, conversando com as pessoas, aí a gente conhece um rapaz, né, ele é crente, porém, ele mesmo fala que ele é crente, crê em Jesus, mas ele faz coisas que a Bíblia não manda fazer. Ele toma algumas atitudes que não é correta. E aí, eu conversando com ele, todo mundo sabe que ele é, digamos assim, um pé dentro, um pé fora. Sim. Diz que é crente, mas faz as coisas do mundo. E tem muitos assim. E aí, quando eu olhei para ele, o pastor Reginaldo diz assim, olha, você é crente. Você é crente. Olha, você sabe que você é crente. Ou seja, você provou do Espírito. Aleluia. Agora, tem uma coisa que te falta, sabe qual é? Você entrar pela porta estreita. Você não tem condições de dizer para ninguém que você não é crente, porque você é crente. Agora, algumas pessoas dizem que você não é crente porque você está fazendo coisa que não convém. Mas você sabe que você é crente. Agora, Jesus quer que você entre pelo caminho estreito, que é justamente a porta larga, você perde a salvação. Sim. E a porta estreita, ele conduz ela para a vida eterna. Então, em outras palavras, às vezes a gente, pastor Reginaldo, diz que as pessoas não são crentes, porque a gente julga ela pela fraqueza dela. Isso. Mas a consciência dela é a consciência que teve a experiência com Deus. E eu vou falar um ponto aqui para a gente entrar no segundo tópico do novo nascimento, a obra da regeneração. Concluindo aqui, Jesus falou, quem nasce do Espírito passa a discernir as coisas espiritualmente. Não tem uma mente natural. Você tem uma mente natural. Exemplo, a gente está vendo aqui as coisas diante dos nossos olhos, mas temos a unção do Espírito, temos o Espírito Santo em nossas vidas, que faz a gente enxergar as coisas espirituais. Eu te pergunto, as coisas espirituais se discernem por como? Somente pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, mas os homens espirituais, ou seja, aquele que tem o Espírito, ele... Então, eu concluo aqui esse ponto aqui, falando que Jesus disse, você agora precisa provar do Espírito. E com certeza, dizem os historiadores, que Nicodemos, ele confessou a Jesus, mesmo sendo fariseu. E
ele foi muito perseguido. A narrativa bíblica vai mostrar lá na frente Nicodemos, Sim. mas não fala, digamos assim, a caminhada de Nicodemos. Mas dizem os historiadores que Nicodemos foi muito perseguido por declarar sua fé em Cristo, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo uma pessoa de alta posição, mas ele declarou a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Pastor Reginildo, o segundo tópico aqui vai falar sobre o novo nascimento e a obra da regeneração. Deixa eu falar um ponto aqui antes de o senhor ministrar aqui e trazer uma reflexão sobre este assunto que estamos falando sobre o novo nascimento. A regeneração, como foi falado, é a obra do Espírito Santo em fazer uma pessoa nova. O pecado afasta o homem de Deus. Jesus perdoa os nossos pecados quando nós confessamos. E o Espírito Santo santifica. Dentro do campo teológico, da parte de santificação, essa regeneração, quando você confessa Jesus, essa regeneração, essa transformação, ela é completa. Quando a pessoa confessa Jesus, o Espírito Santo perdoa todos os seus pecados. Glória a Deus. É perdoar todos os pecados. Agora, aí é aquela dúvida que eu falei, pastor. Mas, pastor, eu sou crente. Eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, pastor. Mas eu não estou conseguindo vencer esse pecado aqui. É confuso, né? Como é que a pessoa aceitou Jesus e agora ainda está pecando? Ou não está conseguindo vencer a tentação? E a gente vê muitas pessoas, até o nosso pastor, ele até comentou sobre a questão, tem pessoas às vezes que aceitou Jesus, às vezes está fumando, às vezes está bebendo, às vezes está no pecado sexual. Então, tudo isso é a natureza humana que não quer deixar a obra de Deus na vida. Aí eu vou colocar uma situação aqui, dentro do campo teológico, meus irmãos, dentro da santificação. Veja só, a partir que você aceitou Jesus, agora começou o processo de santificação. Dentro do campo teológico, tem 3 pontos que alguns teólogos falam, assim, é a santificação posicional, que ela é quando você aceitou a Jesus, Jesus purificou, perdoou seus pecados. A santificação progressiva, que é justamente isso. O que é progressiva? É quando você escuta a palavra de Deus, você entende a palavra de Deus e você reconhece que precisa ser transformado por Deus. Ponto. O estudo bíblico Nova de Paz, ele tem essa prerrogativa de que a gente quer explicar a palavra de Deus. Você que está nos escutando, a palavra de Deus está tratando você. Quando você reconhece que você precisa ser transformado, aí o Espírito Santo, pastor Reginildo, ele vai santificar. O que é santificar? Tornar-se separado, purificado, transformado. Então, você veja que... Consagrado a Deus. Consagrado, ou seja, você é salvo, precisa da santificação. Só podia ler João, capítulo número 15, falando isso. João 15. Veja o que João narra sobre a purificação. João capítulo 15, João narra exatamente isso. Versículo 1, capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Isso. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha ver só, ele limpa toda aquela vara para que ela dê mais fruto. Continue. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então você veja que João estava dizendo assim, olha, ele diz que a vara, quem é a vara? Somos nós, que está enxertada na videira verdadeira. A vida está em Deus. Jesus enxertou a gente em Deus. E ele diz que aquele que é podado, a poda, o que é justamente isso, pastor? É a purificação, é a limpeza que o Espírito Santo está fazendo. Quantas pessoas, nosso pastor Francisco Tess, o presidente da Assembleia de Deus Novas de Paz, também da rádio, diretor da rádio, ele falava assim, quem foi transformado pela Rádio Novas de Paz? Então você veja que a pessoa era crente, mas estava vivendo, digamos assim, a vida que o mundo quer. Uma vida religiosa. Uma vida religiosa. E quando eles começam a escutar a pregação vindo do ministério, Jesus conseguiu purificar, podar, tirar. E aí o que acontece? Quanto mais a gente deixa Jesus limpar, mais a glória de Deus aparece mais em dá nossas mais vidas. Fruto, verdade. Dá mais fruto. Que fruto é esse? Esse fruto que ele fala aí, pastor, é o fruto do Espírito. Isso. É a obra do Espírito. Ou seja, onde é que há a paciência, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança. Ou seja, a gente quando estava no mundo,
Um batia do lado, outro batia de outro. Agora, como Jesus entrou na vida, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa pessoa agitada. Aí tem gente que está nos escutando, pastor Rejanildo, que era sangue nos olhos. Tocou, era briga, era confusão. Aí Jesus entrou. Glória. E tá como hoje. Rapaz, tu é crente mesmo, porque eu te conhecia, tu era muito brabo, tu qualquer coisa queria brigar. Aí hoje o Espírito tá o quê? Podando. E por que o Espírito Santo está podando? Porque a pessoa está escutando a verdade, a pessoa está se rendendo à verdade. Isso. E daí então se fala a regeneração. Nosso pastor Rejanildo, ele vai continuar aqui falando sobre o novo nascimento. Eu falei, e pronto, aí tem o posicional, a progressiva e a final. A final é quando a gente partir para a glória. Ou sendo arrebatado, ou Jesus guardando a gente. Aí, como Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardou a fé. Ou seja, a vida em Cristo, uma nova vida, uma vida transformada. Glória a Deus. E aí, seguindo, meu pastor, irmãos, o segundo tópico desse estudo tem por título Novo Nascimento, a obra de regeneração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego, que significa voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, né, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, né, que é o favor imerecido de Deus aos homens, conforme o próprio apóstolo Paulo, né, em carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele lembra, né, pastor, que porque pela graça sois salvos. Isso. Isto não vem de vós. Amém. É dom de Deus, ou seja, uma dádiva, um presente de Deus, algo que o homem não teria condições de obter, de adquirir com seus próprios méritos. O que é nascido do Espírito é o Espírito, ou seja, é o que o senhor está colocando. Uma palavra que revela que a obra é de Deus. A obra é de Deus. E aí eu sigo ainda lembrando que quando o pecador que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado passa a ser uma nova natureza, agora purificada espiritualmente, ou seja, essa obra da regeneração refere-se a essa mudança que é realizada pela graça, que é justamente na prática o homem que é pecador, que é descendente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, de uma natureza decaída pelo pecado desde Adão, não é? Que estava destinado à morte eterna, destituído da glória de Deus. O homem agora possui uma natureza diferente, quando o homem é regenerado, né? Sua natureza diferente, a natureza de Cristo. A natureza de Cristo agora em sua vida. Porque na prática, pastor Janildo, si, vamos ver assim na prática. Sim, quando você que está nos acompanhando, quando a gente não tinha Jesus, quando a gente pecava, tinha alguma consciência pesada? Normal, né? Não, pecava e que quanto mais pecava, melhor ficava. Sem o Espírito. Agora, quando você nasce, e é uma coisa linda, eu estou falando aqui, muitos até choram, né? Jesus, quando chama a pessoa tem aquele encontro genuíno com Deus, as emoções, você pensa que aquele choro. Vou fazer uma pergunta. Quando a criança nasce, ela não chora? Chora. O médico dá ali uma palmadinha para despertar ela a respirar e ela começa a chorar. E onde se evidencia o nascimento? No choro. Então, quando Jesus também deixa esse sinal na vida de muitos, ele começa a chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está gerando o quê? Uma nova vida. E interessante, quando a pessoa aceita Jesus e ela começa a chorar, aquilo traz uma alegria que faz a lembrança do novo nascimento da gente. E o Espírito Santo testifica, né? Por a gente está falando agora, a gente lembra que pregando a pessoa aceita Cristo, começa a chorar e a gente vê ali a obra da salvação, da regeneração. Sendo evidenciada, né? Sendo evidenciada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, é isso mesmo. E agora, diz aqui, o pecador, ou melhor, voltando, referindo-se a uma mudança realizada, a obra de regeneração, né? Referindo a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada, conforme o apóstolo Tiago destaca aí, capítulo 1, 18 e 21. Eu vou ler aqui, ó.
Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Versículo de número 21, né? O 21... versículo 21 também. Versículo 21 diz assim: pelo que rejeitamos toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Você veja que Tiago usa enxertar, que foi a mesma coisa que Jesus falou, que a vara João, estava 15, ligada, enxertada à videira. Então, esse milagre quem faz é Deus. Trazer Cristo nos enxertou na vida, e agora o processo da santificação. Ainda, pastor, outro texto que eu separei aqui para ler, Tito, capítulo 3, versículo 5, que corrobora também, né, não está aí na revista Estudo, mas diz o texto: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração. Glória a Deus. E da renovação do Espírito Santo. Paulo escreve com mais detalhe essa obra. E aí, o texto segue. Jesus abordou, né, o comentarista destaca aqui no estudo, Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que a expressão na prática, que nós bem sabemos, quer dizer, quando o comentarista diz ver, né, quer dizer entender, em outras palavras, uma linguagem mais simples, né? Entender acerca do reino de Deus, que justamente é algo impossível com a vista humana se compreender as coisas espirituais. Que é o segundo tópico que aborda sobre isso, né? A regeneração como obra exclusiva de Deus. Então, é isso que nós estamos colocando, que não é você que se purifica. Isso. Nesse ato aí é Deus. Você abriu a boca, por isso que diz que confesse com o coração creres, e que com a boca se confessares sereis salvos. Então, o confessar o pecado, o Espírito Santo só pode entrar na vida, só pode fazer a obra da purificação. Por isso que a gente pergunta: você quer confessar Jesus como seu Salvador? Porque essa conotação de confessar é reconhecer que é pecador e que precisa de perdão. Chama a atenção, pastor, porque o senhor, a gente vai falando e vai lembrando, algo o Espírito Santo vai lembrando. As pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender e às vezes entregam até a vida para Jesus, e eu digo que já tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas que começam a seguir a Cristo e começam a ter as dificuldades espirituais, vencer os desafios. E aí vem a batalha, né, forte, carnal, a luta, e não consegue vencer pecados, e tem essa dificuldade de entender e dizer: eu não estou conseguindo, eu não consigo, eu não sei se eu vou conseguir. Tal. Por quê? Porque a pessoa às vezes acha e entende que pode conseguir com as suas forças, quando na realidade não é ele, não somos nós. É o Espírito Santo que faz a obra, a partir dessa entrega do homem. Dessa entrega da fé. Por isso que você tem que ir para a igreja, você tem que ler, você tem que participar dos trabalhos de oração. Por quê? Porque nesse processo, o Espírito Santo purifica. Isso. Deus lhe dê graça ali naquele momento, aquilo que lhe aprisiona, digamos assim, aquilo que está lhe fazendo mal. Deus quer mostrar que o Espírito Santo está na sua vida e quer libertar, digamos assim, quer libertar, podemos dizer assim. Mostra para você que você tem autoridade sobre o pecado, que se não está tendo, precisa buscar um pouco mais. Glória. Né? A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Né? Como nós sempre lembramos, a obra não é de fora, não é exterior, de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. E aí se lembra o ato do arrependimento, que é o primeiro passo, né? Para que o homem receba o perdão de Deus e nasça de novo. É o primeiro passo, essa atitude, esse ato na prática de se arrepender, que é reconhecer que é pecador, reconhecer que precisa
de Deus, precisa de mudança, precisa de transformação. As pessoas dizem assim, eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho condições, mas na realidade o que precisa somente é dar um passo, né? Tem um hino muito conhecido de um dos cantores muito renomados, evangélico, que diz um passo só, né? Um passo só. Então nós precisamos dar o primeiro passo. Quando o homem dá esse passo, aí Deus opera através do Espírito Santo. Mas vamos seguindo, pastor, nesse tópico, segue dizendo, por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja só, é justamente perfeito, todo Aleluia. Dom perfeito, ou seja, é uma ação do Espírito na nossa vida que evidencia a transformação de Deus. Ou seja, às vezes as pessoas estão desanimando, pastor Reginildo, você que está nos acompanhando, pastor, eu já esfriei na fé. Isso. Porque eu não vejo transformação na minha vida. A minha natureza humana fica pedindo. Esse sentimento é muito comum, esse conflito é muito grande. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites e os vossos membros que guerreiam? Ou seja, Tiago estava dizendo assim, olha, o seu desejo humano, você nasceu em Cristo, mas a sua natureza humana, ela está querendo que você viva do mesmo jeito. Aí esse conflito é inevitável, pastor. Isso. E onde você vê esse conflito, meu amado? Você vê esse conflito quando você escuta a palavra de Deus, quando Deus fala com você e quando você reconhece que precisa de uma mudança. Porque se a mudança, se a palavra não produz um avivamento, não produz uma transformação, não produz uma restauração, então a palavra de Deus não está tendo efeito nenhum para ele. Isso. Até porque, pastor, é preciso ter a consciência que as duas naturezas agora seguem na vida do homem. O homem recebeu agora a natureza de Cristo, né, gerado pela fé, através da palavra de Deus, que penetrou e provocou essa reação, né, de mudança, onde o homem se arrependeu agora e recebe agora a salvação, e o Espírito Santo passa a operar em sua vida, mas ele continua com a natureza ainda humana consigo, até a última instância, as duas naturezas. Podemos dizer assim, sim. Jesus, né? Jesus falou, quem quiser seguir a ele, sim, negar a si mesmo, é estar no corpo humano, inclinações a vontades humanas, que era do passado, a mente, aí de uma mente voltada para as coisas que é do passado. Sofre muito o novo convertido, porque ele é crente, tem um desejo, tem o Espírito age na vida dele, até batiza no Espírito, até Deus deixa sinais para mostrar que Deus está na vida dele, mas diz, mas eu estou com vontade de pecar, estou inclinando a isso, porque o processo é um processo gradativo, que é justamente todo esse processo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Pastor Reginildo, dando continuidade, né, a necessidade da regeneração, porque nós somos pecadores, né? Isso. Paulo descreve que temos necessidade, porque nós viemos da onde? Do próprio pecado. Do próprio pecado. Aí segue, a Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Romanos 5:12, né? Diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto todos pecaram. Então Paulo explica a herança de Adão, que um pecou, e a morte define que todos pecaram, então precisa de quê? Da regeneração. Bem colocado pelo Senhor, porque quando para um homem natural, quando ele morre, acabou tudo. Isso. Porém, aqui a morte foi espiritual lá em Adão, e a palavra da vida é de trazer o quê? Renascer, ou seja, nascer novamente. Isso. Então, eu confesso um breve testemunho. Eu trabalhei com um senhor que ele era adepto de outra religião, né? E ele dizia, vocês cristãos, diz que morrer, vai para o céu.
Esse negócio de céu, céu, não, morreu, acabou-se, pó, crema e acabou-se. Eu dizia, não é bem assim. A palavra de Deus não dá base para essa tese. É um pensamento natural, né, pastor? É um pensamento natural. É a pergunta que Nicodemos teve e a gente até abordou sobre essa questão. Veja só, quando Jesus diz que nascer do Espírito passa a ser Espírito, o que está se falando? De fato, a natureza humana vai para o pó, Sim. mas o Espírito vai para onde? Isso. Então, justamente o Espírito, ele é eterno. Agora tem o Espírito que vai para a salvação, porque reconheceu Jesus como seu Salvador, e o Espírito que vai para a condenação. Então, o Espírito ou a alma, porque a alma é a razão. O texto lá diz que o Espírito volta para Deus, né? Isso. Mas não quer dizer que vai para o céu, não. Quer dizer que, em outras palavras, nós entendemos que vai se apresentar diante de Deus, né? Quer seja salvo ou quer seja condenado. O homem vai ser destinado conforme João 3,16, por isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, a fé, não pereça. O perecer é ir para um juízo sem a salvação em Cristo. Esse afastamento definitivo. Não pereça, né? mas tem a vida eterna. Essa vida eterna é a vida que Deus prometeu em Cristo Jesus. Que a gente está falando aqui, todo esse processo que requer muita paciência. Verdade. Romanos 5,19 também ele fala, né, dessa regeneração, né? Em cima de quê? Diz assim, ó, porque como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. É exatamente isso. Cristo desfez a obra que Adão fez. Adão desobedeceu, trouxe a morte. A morte de Cristo anulou a sentença de morte eterna e agora o dom gratuito de Deus promove a salvação. Glória a Deus. Então, por isso que a gente está explicando aqui, meus amados, estamos falando sobre o novo nascimento. E até, pastor, vamos entrar no terceiro tópico. Isso. É bem interessante que as pessoas geram até dúvida. Tu é crente mesmo? Por quê? Porque, na verdade, as coisas de Deus, elas, digamos assim, ela é tão pessoal que às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer assim, como é que eu vou dizer que eu sou crente? Então veja, a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E que quem justifica é quem é. Você não precisa, você que aceitou Jesus, você não precisa dizer que você é crente, não. Isso. Quem vai dizer que você é crente é quem? É o próprio Deus. Então essa obra também de mostrar da obra da salvação, por isso que muitas das vezes Romanos capítulo 8, pastor Rejanildo, para a gente finalizar esse ponto aqui, mostrando o versículo 8 é o cântico da vitória, né? Eu acho que é o 31. Veja só, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Ou seja, aleluia, quando você confessa a salvação em Cristo, você passa a ser filho e agora você é escolhido de Deus. Então quem é que vai justificar você? É o próprio Deus. É, né? O próprio Deus, o Espírito Santo. Outro texto aqui, Romanos 8,16, no mesmo capítulo que o senhor leu, diz o mesmo Espírito, está falando do Espírito de Deus, está com a letra maiúscula, não é? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Meus amados, queremos concluir esse estudo bíblico falando sobre o novo nascimento, os meios da obra regeneradora, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Então, Jesus, quando estava falando e João escrevendo, ele falava um símbolo, né? É uma metáfora. Falando da água, falando do Espírito. Ele estava dando a entender que, usando elementos que o homem compreende, pastor Rejanildo, como João Batista fazia o batismo aponta para isso, de uma nova vida. Não é o batismo que gera uma nova vida, mas o batismo aponta que eu aceitei a vida em Cristo, eu fui transformado e agora eu estou dando testemunho. Então o batismo nas águas, ele tem essa conotação de mostrar que agora eu sou uma nova criatura para a glória de Deus.
E ele fala que a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, a palavra de Deus... Sendo de novo gerados, isso, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Então, mostrando que a palavra de Deus, Hebreus 4:12, né? A palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela tem poder de gerar uma vida nova, gerar um arrependimento, gerar uma nova vida para a glória de Deus. A vontade soberana de Deus. O João 3,16 vai mostrar que o desejo de Deus é que todo homem nasça novamente, que todo homem seja alcançado por esta salvação. E no texto vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus, de Deus, é que todos cheguem ao conhecimento de Cristo. Muito embora nós sabemos que em João 3, 17 e 18 vai falar que a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então não é obrigado. Deus não está obrigando. Deus, a porta está aberta em Cristo, e aquele que confessar vai provar do Espírito, vai ter uma nova vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Inclusive diz que não vieram para a luz porque suas obras eram más, né? Isso. E não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas, ou sejam vistas de forma clara. E a gente finaliza aqui 1 Timóteo, pastor Rejanildo, 2, versículo 3 e 4, que vai falar sobre isto, sobre a questão que Deus quer que todos cheguem à verdade. 2 Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Então o propósito de Deus é que todo homem chegue à salvação, e a isso venha a ser salvo na pessoa e ter uma nova vida. Pastor Rejanildo, as suas considerações finais no nome de Jesus. Meu pastor, nós louvamos a Deus, né, pela vida do nosso pastor presidente Francisco Técio, pela confiança, oportunidade concedida ao senhor, pastor Valmir, também por esse apreço e oportunidade também estar juntos para participarmos desse estudo bíblico de grande importância para nosso crescimento espiritual, para que nós possamos entender as verdades sagradas e assim ter a vida transformada e também abençoando outras vidas para a glória de Deus. Então que Deus abençoe você que nos ouve, que nos assiste, que a bênção do Senhor seja sobre sua vida, sua casa, sua família, e que a obra salvífica do Senhor, através do Espírito Santo, a obra de regeneração, seja efetivada na vida de muitos e Deus possa encontrar guarida em nosso coração e que a sua palavra possa fazer efeito todos os dias. Amém. Graças a Deus pelo nosso Salvador Jesus Cristo, ao nosso pastor presidente que nos concede essa oportunidade de falar um pouco do reino dos céus, que você que foi alcançado, você que está nesse processo, creia, Deus está na sua vida através de Jesus, e o Espírito Santo habita em você, e eu acredito que o que nós colocamos aqui, você tem tudo para dar certo, só basta continuar permanecendo na verdade. Amém. Glória a Deus. Fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, queremos através de Jesus agradecer por esta obra, Senhor, esta palavra que foi ministrada, e que o teu Santo Espírito, Deus, aqueles que nos escutam, possam ser edificados, transformados. Meu Deus, se porventura alguém ainda está preso a sentimentos do passado, Senhor, está, digamos assim, aprisionado em sentimentos que lhe traz sofrimento, eu creio que nesse estudo bíblico, nesta palavra, nesta oração, a tua graça maravilhosa está dando vitória, está dando força espiritual. Espírito Santo, opere nesta vida, porque tu conheces o nosso íntimo, tu conheces as nossas necessidades, que ela possa
levantar-se no meio dessa adversidade, Senhor, e sair reconhecer que ela é uma pessoa nova em Ti, Jesus. Te pedimos estas bênçãos e queremos te agradecer. No nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolação do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. E toda a igreja diga amém. Amém, Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.